E aí pessoal, estou de volta com a parte 2 da eliminação gaussiana com pivoteamento parcial. Como eu havia prometido, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que se calcula aquele vetor solução, né? Porque no vídeo anterior a gente só programou o Python para escalonar a matriz dos coeficientes e o vetor coluna B. Mas ele não nos dá o que mais interessa, né? Que é quanto que vale x, y, z, quanto que vale x1, x2, x3, x4, xn, né? Então vamos lá. Vamos criar a função aqui, def calcula solução, beleza? Vai receber a matriz A escalonada e o vetor B também após o escalonamento, ok? Como que eu vou fazer? Olha aqui, no nosso exemplo, a gente ficou com essa matriz escalonada e com esse vetor coluna B. Então, quem que são as soluções? O Z é o 4.2 dividido por 1.4, que é 3, né? E aí no Y, o que eu faço? O Y ele é o meio menos o que está desse lado, vezes a solução que eu já achei, dividido pelo coeficiente dele, né? Então é meio menos 1.5 vezes o Z, porque aqui está a variável Z, né? Dividido pelo coeficiente dele. E o X é a mesma coisa, né? É o 3 menos 1 vezes o Z menos 1 vezes y dividido por 2, que é o coeficiente dele. Então, essa vai ser a linha de raciocínio que a gente vai seguir para criar essa funçãozinha aqui. Então, vamos criar, a gente vai armazenar essas respostas, essas soluções, em um vetor que se chama vetor solução, beleza? Que ele vai começar vazio. Mas qual vai ser a dimensão desse vetor solução? Você concorda comigo que a dimensão do vetor solução é a mesma dimensão da matriz? Veja, se a matriz é 3 por 3, é uma matriz de 3 equações com 3 variáveis. E se isso for um sistema possível e determinado, vão sair 3 soluções daí, né? Então, beleza. Então, a dimensão disso vai ser 3. Então, eu vou criar um for aqui, for i in range de len de A. Vou colocar vetor solução append 0. Eu vou criar um vetor de zeros do mesmo tamanho da dimensão da matriz A, beleza? E conforme nós formos descobrindo as soluções desse sistema, a gente vai trocando o zero pelo valor que a gente descobrir, beleza? Tá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, lembrando que isso aqui é só porque o sistema é possível e determinado. Eu não entrei aqui em discussão sobre análise de sistemas lineares, né? Se é possível e determinado, se é possível e indeterminado, ou se é simplesmente indeterminado, é impossível. Eu estou trabalhando aqui somente com sistemas lineares possíveis e determinados, ok? Depois eu faço um outro vídeo aí que a gente faz um programa que analise o sistema, né? As possíveis soluções do sistema, beleza? Mas vamos focar aqui. Vamos lá, eu tenho que começar de baixo para cima, né? Eu começo da variável z e vou subindo, né? Eu descubro z, depois descubro y e depois descubro x. Então eu sempre começo da última linha para a primeira. Então a nossa primeira linha vai ser o len de A, né? Menos 1, tá bom? Lembrando que o Python é daquele jeito, né? Isso aqui é uma matriz 3 por 3. Ela tem len 3. No entanto, as posições vão de 0, 1, 2. Não é 1, 2, 3. É por isso que eu tenho que colocar esse menos 1 aqui, beleza? E eu vou criar esse laço while, que vai ser linha, enquanto linha for maior ou igual a 0, tá bom? Enquanto linha for maior ou igual a 0, enquanto linha for 2, 1 e 0, eu faço esse algoritmo, né? Eu tenho que descobrir quanto que vale o x, o y e o z. Nesse caso aqui, pode ser uma matriz 4x4, 5x5, 2x2, tanto faz, tá bom? Só tem que ser quadrada. Vamos lá, enquanto linha for menor do que 0, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer que a nossa solução x vai ser b linha. Então a nossa variável x, ela vai ser, por exemplo, na primeira iteração, ela vai ser 4.2, beleza? E aqui a gente vai criar uma variável coluna. Coluna vai ser a mesma coisa, a gente tem que começar da última coluna, né, para cima. Então a variável coluna vai ser len de A menos 1, beleza? Tá, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu pensar. Vamos ver
como que dá para sair disso aqui. Então, vamos ver. Enquanto coluna for maior que linha. Enquanto coluna for maior que linha. Porque pensa comigo, ó. Se a gente tiver aqui. Aqui é a linha 1, beleza? A linha 1. A coluna vai começar como sendo 2. Então, a primeira coisa que ele fez foi atribuir um valor para esse x aqui. X vai ser igual a B, a linha que é 1. Então, vai ser B1. Quem que é B1? É meio. Então, vai ser meio. A gente definiu coluna como len de A menos 1. Então, a coluna vai valer 2. Então, coluna é maior que linha? Sim, 2 é maior que 1. E o que vai acontecer se isso for maior que 1? A gente tem que passar esse menos meio, menos 1 meio, 1z para lá, né? Que nem a gente fez aqui, né? Menos 1 meio vezes z. Então, o nosso x recebe ele mesmo, menos o coeficiente da matriz em linha, coluna, vezes quem? Vezes a variável que a gente já descobriu, né? Então, vai ser vetor solução, que a gente armazenou no vetor solução da coluna, né? Por quê? Logo depois que a gente fizer isso, a gente vai tirar uma da coluna. A gente vai decrescer, né, na variável coluna menos 1. Por quê? Porque vamos trabalhar aqui com esse primeiro caso aqui, tá? A primeira linha, quando a gente chegar nela. Então, a primeira linha vai ser, no caso, quando a linha for igual a 0. Então, a linha vai ser igual a 0. X de B0. Quem que é B0? 3. A coluna vai ser igual a 2. Então, 2 é maior que 0? Sim. Então, ele vai entrar aqui. O X vai ser o 3 menos o A02. Quem que é A02? É 1. É 1 vezes o vetor solução na coluna. 2. Quem que é o 2? Quem que é o vetor solução 2? É o Z, né? É um vetor de tamanho 3, então as posições são 0, 1, 2 e na posição 2 eu armazeno o valor de Z. É bem confuso de explicar isso, tá, gente? Eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar, tá bom? E depois que eu sair desse while, desse laço while, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa divisão aqui, né? Eu tenho que dividir a nossa variável pelo coeficiente dela. Então vai ser x recebe ele mesmo dividido por a linha, né? E aí, para começar a nova iteração, eu tenho que decrescer a linha também, tá bom? Vai ser desse jeito aqui. E depois disso, a gente tem que, no vetor solução, na posição coluna, né? Que a gente ficou, a gente tem que acrescentar o que? O nosso valor x, beleza? O valor que a gente descobriu, tá bom? Eu acho que isso aqui já deve funcionar para calcular a solução. Vamos escrever aqui, print, vamos entrar num outro for j em range de len vetor solução. A gente vai printar o que? O x, fecha parênteses, mais str. Esses str transforma qualquer coisa que a gente colocar aqui no meio em uma string. Então eu vou colocar o j que a gente tá, mais o sinal de igual, espaço, mais vetor solução j, tá? Eu espero que vocês entendam essa notação aqui, tá? Não que eu não precise explicar, mas ela é bem simples, tá? E na nossa função da eliminação gaussiana, né, no nosso Gauss Pivot que a gente fez na aula passada, a gente tem que chamar essa função. Calcula a solução, recebe matriz A, vetor B. Beleza? Vamos ver se isso aqui funciona, gente. Vamos chamar... Vamos usar o nosso exemplo aqui, né? Então, Gauss pivoteamento vai receber 1, 2, menos 1, 2, menos 1, 1, 1, 1. 2, vamos colocar o vetor B, né? 2, 3, 6. Vamos lá. Ele deu erro. O que ele fez? Ah, tá. Já sei. Ele falou que ele não pode concatenar string com um número float. É por conta disso aqui. Tá vendo que aqui eu coloquei o strj? Eu esqueci de colocar aqui também. Isso aqui é um número float, né?
Eu tenho que transformar, isso aqui é um ponto flutuante, eu tenho que transformar para string para conseguir printar, tá bom? Vamos lá. Tem outras maneiras de printar, tá? Essa é a maneira que eu uso. Olha lá. Ele de fato encontrou x0 igual a 1, x1 igual a 2, x2 igual a 3. Beleza? Então é isso, gente. Esse aqui é o código, né? Para quem quiser ver aí, se precisar em algum trabalho ou só por curiosidade mesmo, tá aí. É assim que se calcula, essa é uma das maneiras de se calcular o vetor solução de um sistema linear possível e determinado através do Gauss pivoteamento, beleza? Então é isso, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado por assistir. Qualquer dúvida deixa nos comentários, me manda um e-mail. Até mais.